Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos aqui nos dirigindo para o 7º dia deste grande propósito em orações 60 dias para recomeçar. Um propósito de 60 dias projetado para ajudar você a começar, melhor dizendo, recomeçar seu relacionamento com Jesus. Você fará 3 coisas todos os dias: encontrar-se com Jesus através dos evangelhos, ler nas epístolas como seus seguidores viviam a sua mensagem e aumentará sua intimidade com ele através da oração. Este é o momento ímpar de você se conectar com a verdadeira palavra de Deus através deste grande propósito em orações. Mais uma vez eu venho reforçar o conceito de que a Bíblia esteja ao seu lado, aberta, de preferência. Um caderno e uma caneta para você fazer as suas anotações. E outro ponto importante também é estar no local secreto de oração. Saiba que a sua vida só será transformada quando de verdade você ter em mente que Jesus Cristo é o Senhor. Nada que você venha fazer ao longo da sua vida, se você não tiver isso em mente, não faça nenhum tipo de compromisso com o Senhor para ter benefícios próprios, tais como dinheiro, riquezas, imóveis, carros luxuosos, para esbanjar, para ter a ganância. Nada disso. São coisas seculares, nada disso Deus não vai lhe conceder, a não ser o príncipe desta terra. Você sabe quem é. Ele atende suas necessidades temporárias, mas Jesus atende às nossas necessidades eternas. Então, como eu já anunciei no primeiro dia, para a honra e a glória do Senhor, a minha irmã Fabíola Ribeiro está me ajudando neste grande propósito. Trago para a leitura no dia de hoje o livro de Mateus capítulo 13 e 14 e livro 1 de João capítulo 4 e 5. Vamos para a leitura no livro de Mateus capítulo 13. Em Mateus 13 diz assim: Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado, porque aquele que tem se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ouvindo, ouvireis, mas não compreendeis, e vendo, vereis, mas não percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que vós ouves, e não ouviram.
Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro produz, e outro 60, e outro 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: Não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos, até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio, e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Outra parábola lhe propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que o homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a mais pequena de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas. E faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: O reino dos céus é semelhante ao fermento, que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo seja levedado. Tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondendo disse-lhes: O que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido num campo, que um homem achou e escondeu. E pelo gozo dele vende tudo quanto tem, e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas,
e, encontrado uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e a comprou. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e, estando cheia, a puxam para a praia, e, assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será a consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: Entendestes todas essas coisas? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. E ele disse-lhes: Por isso todo o escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família, que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo esta parábola, se retirou dali e, chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam: De onde veio a este a sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas, por causa da incredulidade deles. Amém, e graças a Deus. As parábolas do reino. No capítulo 13 temos as parábolas do reino dos céus, que descreve o resultado da pregação do Evangelho e das condições espirituais prevalecentes na terra, na esfera da manifestação visível do reino dos céus até o fim dos tempos. Primeiro, em quase todas estas parábolas, Cristo ensina que dentro da esfera da manifestação visível atual do reino dos céus entre os homens haverá o bem e o mal, e o verdadeiro e o falso. Entre aqueles que professam aqui o seu nome, haverá a apostasia e o mundanismo, bem como a fidelidade e a piedade. No fim da presente era, o mal será destruído, mas os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Segundo, estas parábolas foram proferidas a fim de que os verdadeiros seguidores de Deus saibam que o mal e a oposição da parte de Satanás e seus seguidores existirão aqui na terra, até mesmo dentro do atual reino visível dos céus, que é a Igreja, uma manifestação parcial do pleno e futuro reino prometido por Deus a Davi e que será regido por Jesus. A única maneira de a pessoa ver Satanás e a influência do mal será pela dedicação sincera e total a Cristo e vivendo uma santidade. Terceiro, as parábolas são históricas tiradas da vida diária para descrever e ilustrar certas verdades espirituais. Sua singularidade consiste em revelar a verdade aos espirituais e, ao mesmo tempo, ocultá-la dos incrédulos. A parábola pode, às vezes, demandar uma decisão da pessoa. No versículos 24 a 25, a boa semente e o joio. A parábola do trigo e do joio salienta o fato de que há uma semeadura de má semente de Satanás paralela à palavra de Deus. O campo é um mundo e a boa semente são os fiéis do reino. Primeiro, o Evangelho e os crentes verdadeiros serão plantados em todo o mundo. Satanás também plantará os seus seguidores, os filhos do maligno, entre o povo de Deus para se contraporem à verdade divina. Segundo, a obra principal dos emissários de Satanás no reino dos céus, na presente era, é solapar a autoridade da palavra de Deus e promover a iniquidade e as falsas doutrinas. Cristo falou noutra ocasião de um grande logro entre o seu povo por causa desses que se apresentam como verdadeiros crentes, quando na realidade são falsos mestres.
Terceiro, este fato da coexistência do povo de Satanás com o povo de Deus na dimensão visível atual do reino dos céus, que é a igreja, terminará quando Deus destruir todos os ímpios no fim da presente era. Para outras parábolas que enfatizam a atual condição da mistura de crentes e descrentes, iremos ler mais para frente. No versículo 30 destaco crendo juntos. No tocante ao crescerem juntos os verdadeiros filhos de Deus e os filhos de Satanás disfarçados como crente, consideremos os 3 pontos a seguir. Primeiro, os crentes não devem jamais procurar desarriguar, isto é, derrotar pela força ou exterminar os maus aqui no mundo. Segundo, a parábola supra não contradiz as instruções bíblicas vistas noutras passagens que ordena a igreja a disciplinar os membros que pecam e a excluir da sua comunhão o falso crente não convertido. Saiba-se, no entanto, que a disciplina eclesiástica será, na melhor das hipóteses, apenas uma solução parcial para o mal no reino dos céus aqui na terra, no tempo presente. Deus e seus anjos farão a separação final. Terceiro, os crentes fiéis devem sempre vigiar antes o fato de Satanás constantemente infiltrando coisas e indivíduos subversivos em todas as áreas da obra de Deus. De muitas maneiras, os tais apresentam-se como verdadeiros filhos de Deus. Preste atenção nesta mensagem. Colherão tudo o que causam escândalo. Está lá no versículo 41. Na volta de Cristo à terra, depois da tribulação, na consumação da presente era, virá o tempo da ceifa, tanto dos ímpios como dos justos que estiverem na terra. Primeiro, os ímpios serão ceifados primeiro e removidos dentre os justos. Segundo, os justos serão ceifados em segundo lugar. Terceiro, essa colheita dos ímpios surgirá de dentro do seu reino. Quarto, depois da colheita e da destruição dos ímpios, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Fornalha de fogo. Está lá descrito no versículo 42. Jesus descreve o que acontecerá a todos os que cometem iniquidade, isto é, desafiam a santa lei de Deus e rejeitam a justiça do seu reino. Serão atormentados com fogo e enxofre, e o fumo do seu tormento subirá para presente, de modo que não tenham repouso nem de dia nem de noite. Todos que aceitam a Bíblia como a palavra de Deus não podem rejeitar esta doutrina. Os ímpios não são aniquilados, isto é, reduzidos a nada, pois serão mandados para o castigo eterno. O reino semelhante a um tesouro. Está lá descrito nos versículos 44 a 46. As parábolas do tesouro e da terra ensinam 2 grandes verdades. Primeiro, o reino dos céus é um tesouro de valor incalculável que deve ser buscado acima de tudo. Segundo, é obtido quando renunciamos a tudo que nos impede de ser parte dele. Vender tudo significa que, de todo o nosso coração, devemos abdicar de todos os demais interesses por um único interesse supremo, que é Cristo. O reino semelhante a uma rede. Vamos compreender esta parábola no versículo 47. A parábola da rede revela mais uma vez a verdade que Cristo tanto enfatizou, isto é, que nem todos que estão no reino, na sua presente face visível aqui na terra, são verdadeiramente filhos de Deus. As igrejas locais e denominações cristãs nem sempre são sinônimos do genuíno povo de Deus, que consiste de todos os salvos pela graça de Deus, mediante a fé, e que vivem em santidade e justiça. Separarão os maus dentre os justos. Vamos compreender o último versículo para a meditação 49. Na parábola da rede, que trata da volta de Cristo para julgar o mundo depois da tribulação, a ceifa dos ímpios e dos justos está na mesma ordem mencionada na parábola do joio e do trigo. Os ímpios são ceifados primeiro e os justos em segundo lugar. Tal sequência mostra claramente que a separação dos ímpios dentre os justos terá lugar no fim da tribulação, e não no arrebatamento da igreja. O
ocasião em que o povo peculiar do Senhor é retirado do mundo. Nesta parábola, Cristo volta a ressaltar o fato de que, entre o povo de Deus, há muitos que não são verdadeiramente leais a Ele e à Sua palavra. Os maus dentre os justos. Vamos para a leitura no livro de Mateus, capítulo 14. Em Mateus, capítulo 14, diz assim: Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus, e disse aos seus criados: Este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha-o maniatado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porque João lhe dissera: Não te é lícito possuí-la, e querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu-o a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora é já avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: Não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-mos aqui. E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos à multidão. E comeram todos, e saciaram-se, e levantaram dos pedaços que sobejaram 12 alcofas cheias. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: É um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste?
E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: És verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla do seu vestido, e todos os que tocavam ficavam sãos. Amém. E graças a Deus. Dançou diante dele. Vamos compreender a mensagem no versículo 6. Uma moça ímpia que dançou em público diante dos homens foi a causa da morte de um dos mais santos dentre os homens. Primeiro, festa, mundanas, bailes e filmes ímpios levam ao abandono de Deus, à inclinação das paixões e à extinção de nossa capacidade de discernir entre o pecado e a justiça e o juízo. Os genuínos filhos de Deus não participarão dessas coisas. Segundo o relato das Escrituras, mulheres e meninas hebreias dançavam espontaneamente em ocasiões excepcionalmente alegres, e especialmente depois da vitória na batalha, quando por isso cantavam ao Senhor. Não há nenhum registro bíblico, no entanto, de homens judeus dançarem com mulheres, nem a mínima indicação de que as mulheres judias dançaram alguma vez em público, diante de um auditório. A dança da filha de Herodias na festa de aniversário de Herodes era uma prática pagã. Pães e peixes. Está lá no versículo 19, vamos compreender. O milagre da alimentação dos 5.000 é registrado em todos os 4 evangelhos. A mensagem do milagre inclui os seguintes aspectos. Primeiro, destaca Jesus como o pão da vida, aquele que provê para o corpo e para a alma. Segundo, comprova que o Senhor tem poder para operar milagres. Terceiro, exemplifica a sua compaixão pelos necessitados. E quarto, ensina que o pouco que temos pode ser transformado em muito, se for colocado nas mãos do Senhor e por Ele abençoado. Orar à parte. Vamos compreender a mensagem no versículo 23. Enquanto estava neste mundo, Jesus frequentemente procurava estar a sós com Deus. Passar tempo a sós com Deus é essencial para o bem-estar espiritual de cada crente. Devemos estar continuamente conscientes de que a falta de oração individual ao nosso Pai Celestial é um sinal inconfundível de que a vida espiritual dentro de nós está em declínio. Se assim acontecer, devemos repudiar tudo que ofende ao Senhor e renovar nosso compromisso de perseverar em buscá-lo e a sua graça salvífica. Não temais. Vamos compreender a mensagem no versículo 27. Nesta vida há muitas coisas para se temer, porém Jesus quer que olhemos para Ele e que não tenhamos medo. Suas palavras de encorajamento estão fundamentadas no seu poder ilimitado e no seu grandioso amor pessoal para com todos quantos realmente lhe pertencem. Frequentemente nas Escrituras, Deus ou Jesus Cristo encoraja o seu povo com palavras alentadoras. Não temais. Vamos para a leitura no livro 1 de João, capítulo 4. Em 1 João 4 diz assim: Amados, não creias a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus, e todo o Espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir. E eis que está já no mundo. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Do mundo são,
Por isso falam do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque a caridade é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Nisto se manifestou a caridade de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisto está a caridade, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele e ele em nós, pois que nos deu do seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é caridade, e quem está em caridade está em Deus, e Deus nele. Nisto é perfeita a caridade para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos nós também neste mundo. Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém, e graças a Deus. Provai os Espíritos. Vamos compreender a mensagem no versículo 1. O motivo para provar todo espírito, isto é, pessoa impelida ou inspirada por algum espírito, é que muitos falsos profetas se abrigarão na igreja. Isto acontecerá principalmente pelo aumento da tolerância da igreja contra as doutrinas antibíblicas, perto do fim dos tempos. O cristão deve testar todos que, sendo cristão professos, são mestres, escritores, pregadores e profetas, e mesmo todos os indivíduos que afirmam que a sua obra ou mensagem provém do Espírito Santo. O crente nunca deve crer que certo ministério ou experiência espiritual é de Deus, somente porque alguém afirma isso. Além disso, nenhum ensinamento nem doutrina deve ser aceitos como verdadeiros somente por causa de sucesso, milagres ou unção aparente da pessoa. Primeiro, qualquer ensino deve ser testado, comparando com a revelação da verdade de Deus nas Escrituras. Segundo, é o conteúdo do ensino que precisa ser testado. O ensino tem o mesmo tipo de conteúdo e sentido dos ensinos apostólicos segundo o Novo Testamento. Deve ser recusado qualquer ensino que alguém afirma ter recebido do Espírito Santo ou de anjo, mas que não pode ser confirmado pela sã exegese bíblica. Terceiro, a vida do mestre deve ser averiguada quanto ao seu relacionamento com o mundo ímpio. Jesus Cristo veio em carne. Vamos compreender a mensagem no versículo 2. O liberalismo teológico e as seitas religiosas revelam sua identidade com a anticristo, ao negarem a total deidade de Jesus Cristo, seu nascimento virginal, ou sua morte redentora e sua ressurreição em prol da nossa salvação. Todo o desvio da revelação bíblica a respeito de Cristo abre a porta para os espíritos demoníacos do engano, pois repudia a autoridade e a total fidedignidade da palavra de Deus.
maior é o que está em vós. Preste atenção à mensagem no versículo 4. As Escrituras destacam o fato de o Espírito Santo habitar no crente. É por meio do Espírito Santo que podemos vencer o mal que há no mundo, inclusive o pecado. Satanás, provações, tentações, tristezas, perseguições e falsos ensinos. E podemos então vitoriosamente cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. No versículo 7, trago para vocês: amemo-nos uns aos outros. Embora o amor seja um aspecto do fruto do Espírito e uma evidência do novo nascimento, é também algo que temos a responsabilidade de desenvolver. Por essa razão, João nos exorta a amar uns aos outros, a termos solicitude por eles e procurar o bem-estar deles. João não está falando apenas em sentimento de boa vontade, mas em disposição decisiva e prática de ajudar as pessoas nas suas necessidades. João nos admoesta a demonstrar amor por 3 razões. Primeiro, o amor é a própria natureza de Deus, e ele demonstrou ao dar seu Filho por nós. Compartilhamos da sua natureza, porque nasceremos dele. Segundo, porque Deus nos amou, nós que temos experimentado o seu amor, perdão e ajuda. Temos a obrigação de ajudar o próximo, mesmo com grande custo pessoal. Terceiro, se amamos uns aos outros, Deus continua a habitar em nós, e o amor é em nós aperfeiçoado. No dia do juízo, tenhamos confiança. Preste atenção à mensagem no versículo 17. O crente que permanece em Cristo, que tem comunhão com o Pai, que se esforça para guardar os seus mandamentos, que se separa do mundo, que permanece na verdade e que ama o próximo, pode então ter confiança de que não será condenado no dia do juízo. Certamente trata-se aqui do juízo da igreja, no tribunal de Cristo. E vamos para a última mensagem. Livro 1 de João, capítulo 5. Em 1 João 5 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito e a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue. E estes 3 concordam num. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Se alguém vir
pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus dará vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda iniquidade é pecado. E há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, e sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Amém e graças a Deus. Crê, ama. Vamos compreender a mensagem no versículo 1. A fé genuína manifesta-se através da gratidão e amor ao Pai e a Jesus Cristo, o seu Filho. Fé e amor são inseparáveis, porque quando nascemos de Deus, o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nosso coração. Nisto conhecemos. No versículo 2, vamos para a mensagem. O amor ao próximo será um amor cristão verdadeiro, somente se for acompanhado do amor a Deus e obediência aos seus mandamentos. Vence o mundo a nossa fé. Preste atenção à mensagem no versículo 4. A fé que vence o mundo é uma fé que vê as realidades eternas, que experimenta o poder de Deus e que ama a Cristo de tal maneira que os prazeres pecaminosos, os valores seculares, o proceder ímpio e o materialismo egoísta não somente perdem sua atração para nós, como também temos por eles repugnância, aversão e antipatia. Por água e sangue. Preste atenção à mensagem no versículo 6. Esta expressão deve aludir ao batismo de Jesus no início do seu ministério e à sua morte na cruz. Talvez João escreveu assim porque alguns estavam ensinando que Cristo divino não experimentou a morte. Ele então afirma que Jesus Cristo morreu como Deus homem e, portanto, será plenamente capacitado para fazer expiação pelos nossos pecados. O Espírito também testifica dessa verdade. Quem tem o Filho tem a vida. No versículo 12, preste atenção no que traz a mensagem para as nossas vidas. Todos os povos devem ouvir o Evangelho, porque a vida eterna está no Filho de Deus e não se pode recebê-la, nem tê-la de nenhuma outra forma. Ele é o único caminho e a verdade. A vida eterna é a vida de Cristo em nós. Nós a possuímos quando mantemos vital comunhão com Ele pela fé. Para que saibais que tendes a vida eterna. Vamos entender a mensagem no versículo 13. João declara que seu propósito ao escrever esta epístola é promover ao povo de Deus o ensino bíblico sobre a certeza da salvação. Para uma exposição disso, vamos ler mais para frente. No versículo 14, preste atenção, pedirmos segundo a sua vontade. Nossas orações, preste atenção, nossas orações devemos submeter-nos a Deus e orar para que a sua vontade seja feita em nossa vida. Em muitos casos, conhecemos a vontade de Deus pelo que Ele está revelando nas Escrituras. Noutras ocasiões, ela fica clara somente à medida que buscamos sinceramente. Uma vez conhecida a vontade de Deus a respeito de um determinado assunto, podemos orar com confiança e fé. Quando fazemos assim, sabemos que Ele nos ouve e que seus propósitos para nós serão cumpridos. E chegamos ao tema final. Orará e Deus dará a vida. É a mensagem final no versículo 16. Jesus refere-se a um tipo de oração dentro da vontade de Deus, em que temos certeza de que Ele atenderá. Por exemplo, a oração pelos crentes espiritualmente fracos, que necessitam das orações do povo de Deus para ministrar-lhe a vida e a graça.
As instruções sobre esse tipo de oração são as seguintes. Primeiro, essa pessoa carente de oração precisa ser um irmão, ou seja, um crente que não quis pecar deliberadamente e cujo pecado não foi rebelião deliberada contra a vontade de Deus. Assim sendo, ele não cometeu pecado para a morte espiritual. Ainda tem vida espiritual, mas está espiritualmente fraco, está arrependido e deseja libertar-se de tudo quanto desagrada a Deus, mas precisa de ajuda para vencer o poder de Satanás e do pecado. Segundo, para pessoas assim, a igreja precisa orar para que Deus lhe dê vida. Aqui, vida significa uma restauração do vigor espiritual e renovação da graça de Deus, as quais estão sendo prejudicadas pelo pecado. Deus promete que atenderá essa oração. Terceira, para quem antes foi crente e agora cometeu pecado para a morte, a igreja não pode orar com a certeza de que Deus dará mais graça e vida a essa pessoa. Esse tipo de pecado envolve a transgressão deliberada proveniente da desobediência contínua à vontade de Deus. Tais pessoas estão mortas espiritualmente e somente poderão receber vida caso se arrependam do pecado e se voltem para Deus. Devemos orar para que Deus dirija as circunstâncias da sua vida de modo que tenham uma oportunidade propícia de aceitar de novo a salvação de Deus em Cristo. Eu falei que era a última, mas ainda faltam 2 versículos. Peço perdão. Vamos lá. Há pecado que não é para a morte. Preste atenção na mensagem no versículo 17. João aqui faz distinção entre 2 tipos de pecado. Primeiro, pecado menos graves, que ocorre inconsequentemente ou sem a pessoa querer e que não levam imediatamente à morte espiritual. E segundo, pecados terríveis, evidenciando rebelião deliberada contra Deus e a sua palavra, resultante da morte espiritual, ou conducente a ela e à separação da vida de Deus. Chegamos agora ao final. No versículo 19, preste atenção ao tema: todo mundo está no maligno. Nunca compreendemos adequadamente o Novo Testamento, a não ser que reconheçamos o fato subjacente nele de que Satanás é o Deus deste mundo. Esse Deus é o Deus pequeno. Ele é o maligno e o seu poder controla o presente século mau. Primeiro, as Escrituras não ensinam que Deus hoje controla diretamente este mundo ímpio, cheio de gente pecaminosa e de maldade, de crueldade, de injustiça, impiedade, etc. Deus não deseja nem causa de nenhuma maneira todo o sofrimento que há no mundo. Nem tudo quanto aqui ocorre procede da sua perfeita vontade. A Bíblia ainda indica que atualmente o mundo não está sob o domínio de Deus, mas em rebelião contra o seu governo e sob o domínio de Satanás. Por causa dessa condição, Cristo veio a morrer e a reconciliar o mundo com Deus. Nunca devemos afirmar que Deus está no controle de tudo, a fim de nos esquivar-nos da responsabilidade de lutar seriamente contra o pecado, a iniquidade ou a mornidão espiritual. Segundo e último, há, no entanto, um sentido em que Deus está no controle do mundo ímpio. Deus é soberano e, portanto, todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade permissiva e controle ou não, às vezes, através da sua ação direta, de conformidade com o seu propósito e sabedoria. Mesmo assim, na presente era da história, Deus tem limitado seu supremo poder e domínio sobre o mundo. Esta autolimitação é apenas temporária, porque no tempo determinado pela sua soberania, ele destruirá toda iniquidade e o próprio Satanás. Somente então é que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Espero que a mensagem de hoje tenha tocado seu coração para a transformação da sua vida. Oremos. Pai nosso que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Senhor, hoje eu declaro as maravilhas do seu nome. Tu és meu Salvador. Agradeço por seu sacrifício na cruz.
meu Senhor e Rei. Eu te respeito e amo te obedecer. Meu amigo, o Senhor me faz seu herdeiro. Sou seu filho. Sim, sou filho de Deus. Minha justiça, eu permaneço firme com Deus por causa de seu sangue. Meu provedor, tu és minha provisão e minha suficiência, Pai. Aquele que sara o meu espírito, alma e corpo. Hoje minha mente e emoções irão servir aos seus propósitos, Pai. Meu pastor, meu conselheiro e paz. Minha vitória, tu és aquele que me protege. Em nome de Jesus, eu peço que abençoe a cada um de nós neste 7º dia com esta tremenda palavra para os nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo, autor e consumador de nossa fé. Toda honra e toda glória seja dada a ti, Jesus. Amém. E graças a Deus.